Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 11. Evangelho de João, capítulo número 11, versículo de número 45. A nossa leitura será até os 57, fim deste capítulo, até o final deste capítulo. Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 45 ao 57, parte final do capítulo. E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim. E ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando ele no templo, dizia uns aos outros: que vos parece? Virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes, os fariseus, tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Ó Deus bendito, Deus santo, dai-nos o teu Santo Espírito, iluminando os nossos corações e as nossas mentes. Sabemos, Senhor, que de nós mesmos, a nossa capacidade intelectual observará letras, palavras, frases, orações. Mas, Senhor, esse é um texto inspirado. É a tua palavra que está sendo anunciada, é a tua palavra que está sendo pregada. Por isso, meu Deus, carecemos da iluminação do teu Santo Espírito. Que tudo seja para a honra e a glória do teu santo nome. Fala ao coração da tua igreja, ensinando como o Senhor tem ensinado a mim mesmo, que com temor exponho esse texto com a tua graça, pela tua graça e por tua vontade, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Está aí, este é o texto, finalizando então, pela vontade, pela graça de Deus, o capítulo de número 11 deste Evangelho de João. E o tema para a mensagem nessa manhã é os planos dos homens e o plano da redenção de Deus. Todos nós que estamos aqui nessa manhã planejamos, os homens planejam. Porém, o que eu gostaria de destacar nesse texto é que enxerguemos, de fato, nesse texto, os planos dos homens. Mas glorifiquemos a Deus, pois esse texto destaca, evidencia o soberano plano redentivo do nosso Senhor. Por isso o tema, os planos dos homens e o plano da redenção de Deus. Esse contexto imediato, o contexto imediato do que nós pregamos e ensinamos anteriormente, o que nós vimos? Vimos o poderoso milagre da ressurreição de Lázaro, vimos a fé das irmãs sendo fortalecida, Marta e Maria, os discípulos sendo ensinados, tudo o que vimos anteriormente.
e também a dupla reação dos judeus que estavam presentes ali. Nós acabamos de ler no versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que vinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Versículo 46. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. A partir deste ponto, o texto nos conduz a algo mais profundo. E aqui eu preciso da tua atenção. Ele nos mostra, de um lado, o propósito do coração humano que trama, conspira e caminha para o seu próprio fim. De manhã nós aprendemos isso. Com o povo de Israel que rejeita o governo pactual de Deus na escolha de um rei e escolhe um rei segundo o coração deles mesmos. E ao mesmo tempo nos revela de forma concorrente o plano da promessa de Deus. Da mesma forma que esse texto apresenta os planos dos corações dos homens, vemos de forma concorrente a história da redenção, o plano da promessa. Enquanto os homens decidem a morte de Cristo, Deus envia o seu Filho para morrer. Os homens tramam a morte de Jesus, decidem a morte de Jesus. De forma concorrente, Deus enviou o seu Filho para morrer. No fim, os homens permanecem responsáveis pelos seus atos. E Deus é glorificado em sua sabedoria, justiça e soberania. Entenda, eles não são menos culpáveis pelo fato de Deus soberanamente ter decretado a morte do seu Filho. E eles, no tempo e espaço, têm enviado Jesus Cristo injustamente à cruz para morrer. Muitas vezes nós olhamos a história apenas pelas lentes do que o homem produz. A história ativa pelo meio instrumental dos homens e as suas decisões. As decisões que brotam dos corações malignos dos homens. E o perdemos de vista do glorioso plano da redenção. Um plano que não pode ser frustrado. É muito comum nós olharmos para a história tão somente pelas decisões que os homens tomam segundo os seus próprios corações. Seja um presidente, seja um vereador, um prefeito, sejam o judiciário, as decisões que os homens vão tomando, e vamos fazendo conta da história pela perspectiva das decisões dos homens e o curso que a vida vai tomando. E com isso, muitas vezes nós pensamos que há vontades concorrentes ao ponto do homem ser autônomo de Deus, e Deus está simplesmente assistindo a história passar perante os seus próprios olhos. 5 de visão nesse sermão. O primeiro tópico, o mesmo Cristo, reações distintas diante do milagre. Não era outro Cristo, não foi outro milagre, mas o mesmo milagre, porém reações distintas. Versículo 45, versículo 46. 2. A conspiração humana para preservar o seu próprio poder. Versículo 47, 48. Tópico 3. A proposta ímpia de Caifás. É melhor que um morra. Versículo 49, 50. Tópico 4, a morte de Cristo profetizada no plano soberano de Deus, versículos 51 e 52. E o último tópico, a decisão humana e o avanço irresistível da redenção, versículos 53 ao 57. Vamos para o texto então, versículo 45 e 46. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Creram porque viram o que Jesus fez. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos de Jesus realizados. Perceba que ambos os grupos, sejam crer ou contar, estão diante daquilo que Jesus fez. Por isso o primeiro tópico, o mesmo Cristo, porém reações distintas diante do milagre. O texto aqui nos mostra que ninguém fica neutro diante a revelação de Cristo. Nós temos aqui um cenário
cheio de pessoas, e o mesmo texto está sendo pregado a todos, o mesmo evangelho está sendo pregado a todos, e saiba, não há neutralidade. O que há é reações. O mesmo milagre produziu respostas completamente diferentes. Você consegue perceber isso aí no texto? Está claro, está evidente, né? João nos diz que muitos dos judeus, ao verem o que Jesus havia feito, creram nele. Primeiro um grupo, ou seja, aqueles judeus que vieram consolar as irmãs, muitos deles, ao verem a operosidade, o milagre, creram no Senhor. A ressurreição de Lázaro não foi um sinal obscuro, isolado e nem reservado aos poucos. Foi público, visível, inegável. Diante dessa evidência, muitos passaram a reconhecer que Jesus não era apenas um mestre, mas alguém enviado por Deus. Aqui está uma reação. Não há neutralidade, não há ponto neutro. O que há estão diante a revelação da glória de Deus em Cristo Jesus e muitos creram nele. Essa fé, meus irmãos, ainda não era plenamente compreendida em todas as suas implicações, não é? Muitos ainda carregavam expectativa errada. Quando nós olhamos a expressão "e muitos creram em Cristo", em alguns momentos nós vamos ver que esta fé está relacionada a uma compreensão messiânica, um grupo que agora passa a seguir o Cristo porque reconhece um Messias político, e muito disso acontece ao longo da narrativa de João. Mas à luz do próprio Evangelho, não há razões para duvidarmos que naquele dia verdadeiros crentes foram acrescentados ao rebanho do Senhor. De fato, o que nós podemos ficar agora é com esta palavra: muitos creram. Ainda que dentro desses muitos que creram, alguns podem ter perspectiva ainda frágeis, instáveis em relação à sua própria fé, como por exemplo depositar uma confiança num Cristo político, um ato somente de reconhecer que ele de fato é aquele que deveria vir. Mas não podemos também negar que verdadeiros crentes foram acrescentados ao rebanho naquele dia. O sinal cumpriu o seu propósito, apontar quem Jesus é. Qual é o propósito, então, do milagre? Não é para que nós, neste tempo de hoje, realizemos campanhas, shows pirotécnicos, inventemos o show da fé, não. O propósito do sinal é testificar de quem é Jesus. Quem é Jesus? O Filho de Deus. E o sinal cumpriu o seu propósito, que é a fé depositada não propriamente no sinal, mas em Jesus, crer em Jesus. Mas o texto continua dizendo que outros tiveram uma reação diferente. Mas não é o mesmo Cristo? Não é o mesmo sinal? Não é o mesmo milagre? Em vez de se renderem à evidência ali apontada, mostrada, revelada, foram aos fariseus para relatar o que Jesus havia feito. Ambos os grupos, o texto, a narrativa nos apresenta: fez, feito. Ambos estão relacionados àquilo que Jesus realizou. Porém, eles não vão aos fariseus com arrependimento. Eles não foram para dizer: estávamos errados a respeito dele. Eles não foram, não é um grupo que se destaca e vai aos fariseus: olha, o que ele realizou foi poderoso, estamos aqui para relatar isso, e nós estávamos errados. Não é isso, mas com um objetivo claro: provocar uma reação contra Jesus. E aqui nós temos um ponto muito importante. O milagre que leva uns à fé, leva outros à hostilidade. Porque a reação desses homens aqui, meus irmãos, não é uma reação do tipo: olha, eu não creio, vou para a minha casa e está tudo certo. Vocês creem, fica aí, eu não creio. Nós temos liberdade, não é? Você de crer ou de não crer. Perceba que não. A incredulidade desses homens para com o que Cristo faz, a rejeição desses homens, ela é ativista. Ela tem um propósito. Consegue ver isso? Um propósito que está alicerçado no coração iníquo desses homens. Ativamente, eles seguem um plano, eles seguem um propósito. Uns se rendem e outros rejeitam. E não de forma neutra, mas com um propósito ativo. O texto diz que é um propósito ativo. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizava. Essa junção
político ou política e religiosa, ela é diferente de outras rejeições. Existe de fato rejeições que partem de um princípio mais passivo, no sentido de não se declarar ativamente contra. Mas essas oposições que envolvem religião e soma política, elas sempre têm a tendência de ter um propósito a descaracterizar o Evangelho. Tá certo? Ela não simplesmente diz, eu não creio em Cristo, ela quer colocar um outro no lugar. Ela quer, de fato, desconstruir o Evangelho. Ela quer, de fato, descaracterizar a Cristo e a fé. O texto inteiro vai nos mostrar isso. Enquanto Deus conduz tudo para a redenção, o coração maligno do homem trama para destruir. Então, uns creem, e o milagre cumpre o seu objetivo de gerar fé no Filho, enquanto outros nós temos esse propósito, esse plano alicerçado no coração do homem, que segue em concursos ao plano redentivo do próprio Deus. O versículo 47 e 48 vai dizer: então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio. Há uma assembleia estabelecida por grupos, pensa bem, meus irmãos, aqui, que se reúne por mera conveniência, porque sacerdotes ligados aos saduceus, e nós temos os mestres da lei, aqui ligados aos fariseus, grupos que comumente se opõem. E disseram: que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. Aqui nós temos, você está acompanhando? Agora nós estamos acompanhando o coração e o propósito, não dos que creram, mas dos que rejeitam ativamente. Eles têm um propósito gerado em seu coração maligno. E com isso, nós temos uma assembleia do Sinédrio, uma pauta estabelecida, uma conspiração humana para preservar o seu próprio poder. Diante desses relatos, os principais sacerdotes fariseus convocaram o Sinédrio. E a pergunta que ecoa naquela reunião é reveladora. Olha só a pergunta: o que estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muitos sinais? A pauta a ser deliberada na Assembleia. O que estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muitos sinais? Eles negam os sinais aí? Eles não negam os sinais. Eles não discutem se o milagre aconteceu. Eles admitem abertamente: este homem opera muitos sinais. Eles não estão dizendo: o que estamos fazendo, este homem é um quebrador da lei. Eles não estão fazendo isso agora. Não estão fazendo. Não estão dizendo: este homem é um charlatão, o que estamos nós fazendo? Não. Ele diz: esse homem opera muitos sinais. Ou seja, o problema deles não é a falta de evidência, há evidência. É o que esta evidência está exigindo deles. O que a evidência exige desses homens? Então o verdadeiro medo deles vem à tona. Qual é o verdadeiro medo deles? Está aí no texto. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Aumentará em popularidade. Ele vai crescer. Ele será reconhecido de fato como rei. E o que vai acontecer? Virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. Que homens de Deus valentes. Que homens nobres e corajosos. Irmãos, observe com atenção essa linguagem aqui. Nosso lugar. Nossa nação. O templo não é mais visto como casa de Deus. A nação não é mais vista como o povo do pacto. Tudo agora é possessivo, institucional e político. O que é de Deus aqui? Nada, tudo é deles. É o nosso lugar. Mas eles sabiam e deveriam saber, como nós aprendemos de manhã aqui, que quem sustentava a nação não era Roma. Quem que governava a nação de Israel, meus irmãos? Quem que instituiu aquele povo como nação? Foi Deus. O pacto deixava isso claro. Se obedecessem o Senhor, seriam preservados. Se afastassem dele, colheriam juízo.
Mas perceba que a linguagem nosso aqui, que envolve as promessas pactuais, que envolve o que Deus prometeu a Abraão e alcança essa nação agora, estão buscando estabelecer essa estrutura por outras vias. E não pela obediência à lei, e não pela obediência ao pacto. Mas o coração deles já haviam feito uma escolha, e não era Deus quem queriam agradar, mas o império. O império. Não era a fidelidade que buscavam, mas a manutenção da estrutura que eles tinham. Por isso eu digo para nós aqui nessa manhã, e sem medo de exagerar, o Deus deles já não era o Senhor, mas o poder que sustentava a posição deles. Quem sustentava o nosso lugar? Quem sustentava a estrutura desses homens? Não era o Deus do pacto, que levou esses homens, que levou essa nação em algum momento para o cativeiro, para o exílio, e os tirou de lá. Mas aqui, quem preserva a estrutura deles é Roma. Logo, o Deus dele é o Estado. O Deus desses homens é o império, e não o Deus criador dos céus e da terra. Porque quem sustenta a estrutura deles aqui não é o Deus criador de todas as coisas, mas o imperador. E o Evangelho continua fazendo exatamente isso. Ele ataca o nosso, aquilo que nós usamos para garantir a nossa segurança, seja status, controle. O coração humano prefere negar a Deus e perder aquilo que sustenta o seu próprio orgulho. Sustenta a sua estrutura, sustenta aquilo que é a minha estrutura. Não importa se o Evangelho de fato faz parte da minha vida, uma vez que a minha estrutura está sendo sustentada. Eu digo para você, meus irmãos, que da mesma forma, se o nosso coração está firmado naquilo que sustenta a nossa própria estrutura, ali estará a nossa adoração. E sempre será a estrutura daquilo que o homem pode oferecer. O problema desses homens não é que Jesus não opera sinais, não é que ele não seja verdadeiro, mas é que aquilo que é deles está sendo ameaçado. O Evangelho, ele ataca aquilo que é propriamente do coração maligno do homem, e estamos fielmente agarrados a eles. E ali estará o culto do homem, ali estará a sua política, ali estará a sua adoração, ali estará a sua religião. Você será extremamente religioso no ambiente daquilo que mantém a sua estrutura, seja o seu orgulho, seja a sua soberba, seja aquilo que mantém o que você diga, isso é meu. Não se envolva aqui, aqui você não entra. É daqui para fora. E assim, damos as mãos para esse colégio que é unido por conveniências contra o próprio Cristo. Quando nos declaramos ser, como esses homens se diziam ser, de Deus, e expulsamos o Evangelho com a pretensão de manter aquela estrutura que convém às nossas declarações, isso é meu, esse é o meu jeito de ser, essa é a minha posição, esse é meu status. Porém, meus irmãos, eu tenho algo a dizer a você. O Evangelho não está nem aí para isso, pois ele ataca as bases daquilo que é a soberba e o orgulho do coração ímpio. Passando então, o tópico 2, a conspiração humana para preservar o seu próprio poder, é o que nós vimos aqui. O que eles querem preservar, conspirando, deliberando essa Assembleia Santa, de homens de Deus? Eles querem preservar o seu domínio, o seu poder, as promessas pactuais, mas não em obediência ao Deus do pacto, com conveniências ao império. Versículo 39. Caifás, porém, um dentre deles, a voz ouvinte do rádio, né? A voz das vozes. Caifás, porém, um dentre deles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e não venha
perecer toda a nação. Nós vimos a voz da Assembleia e agora nós vemos a voz de um homem. E a proposta ímpia dele é melhor que um morra. Diante do silêncio e da indecisão, um homem se levanta, Caifás, sumo sacerdote. E ele não fala como alguém que busca discernimento. Ele não precisa, juntamente com os outros, buscar uma decisão melhor. Ele não fala assim. Ele não fala como alguém que acredita. Ele fala como alguém que acredita ter todas as respostas. Ele tem todas as respostas. E esse é o local de fala desse homem. E com desprezo ele diz: vós nada sabeis. Não é? Vocês não sabem de nada. E é uma fala dura, né, meus irmãos? Uma fala grosseira, autoritária. E ela revela muito sobre quem de fato é Caifás. E sobre o espírito que dominava aquela liderança. Historiadores judeus vão dizer que isso era próprio de saduceus, que não mantinham respeito nem entre eles mesmos. Eram homens de fala grosseiras, arrogante, como dita aqui. Isso fica uma lição para nós, né? Que muito do que falamos revela quem somos. Muitas vezes nós produzimos frases e falas e não percebemos e não nos damos conta que aquilo que falamos de fato revela quem somos. Estamos expondo quem somos. Caifás então apresenta a sua solução. Chegou a voz autoritária de Caifás: convém que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. Essa é a solução desse homem. Na mente dele o problema está resolvido, acabou o problema. Não se trata de verdade ou mentira aqui. Não há um julgamento verdadeiro. Não se trata de justiça ou injustiça, trata-se de conveniência. Percebe, meus irmãos? Não está sendo julgado se é certo ou não é certo aquele homem, o que ele faz é certo ou errado, é verdade ou não, é injusto ou justo. Um homem pode morrer desde que o sistema permaneça. Vai manter a nossa estrutura, vai manter o que é nosso, morra esse homem. Veja, o plano da redenção passando diante os nossos olhos pela perspectiva daquilo que é produzido pelo coração do homem. Uma vida pode ser sacrificada desde que o poder seja preservado. E aqui perceba que, como sacerdote, ele tem uma proposta de sacrifício para oferecer. É uma proposta sacrificial, ele é um sacerdote, não é? Então ele tem um sacrifício para oferecer, mas não é para colocar o homem em relacionamento correto com Deus, mas com o Estado, com o sistema. E quantos em nossos dias têm feito a mesma coisa? Sacrificam o Evangelho não para colocar o homem em um relacionamento santo com Deus, mas com o Estado. Com o Estado são somente. E por isso que hoje é comum pessoas acharem, porque elas são de uma vertente política, elas são crentes já. Porque confundem Evangelho com aquilo que é ideologia política. Quantos sacrificam o Evangelho para manter a sua estrutura de vida pecaminosa, meus irmãos? Sacrificam o Evangelho para manter a sua estrutura de vida no pecado, dizendo: aqui mudo, aqui não mudo, aqui eu preciso transformar, aqui não. E a estrutura precisa permanecer porque há aquilo que é o nosso. E nós vamos nos cercando, sacrificando o Evangelho por conveniências, aquilo que mantém a minha proposta de vida. Qual é a sua proposta de vida? O Evangelho, você consegue enxergar o Evangelho em todas as partes, em todo o ambiente. Nós vamos construindo cômodos estruturais, não é? E eu digo uma coisa para você, meus irmãos pastores sabem onde eles estão quando nós conversamos com os irmãos. Sabe ou não sabe, pastor? Sabe. Sabe porque o ministério que o Senhor nos dá, ele deve capacitar o homem a exercê-lo.
Não pode ser só um título, meus irmãos. Não pode ser só um título. O pastor, ele não deve estar rodopiando, sapateando no meio da igreja. Isso não é poder de Deus. Mas ele precisa estar revestido da autoridade de Deus e do dom que Deus o deu e o capacitou para assim fazer. E como muitas vezes nós, para manter a nossa própria estrutura, bloqueamos o Evangelho ou fragmentamos ele em partes em nossas vidas. Porque aquilo é particularmente nosso. Aquilo é nosso. E na onde eu quero que permaneça do jeito que é o nosso, seja por status, posição, seja lá o que for, o Evangelho ali não entra. Versículo 51. Ora, aqui, nessa parte nós temos o comentário bíblico de João. Você gosta de... mas não é João Calvino, é do próprio apóstolo João. Certo? Nós que usamos comentário bíblico aqui, você tem um comentário bíblico do João a respeito do que esse Caifás falou. Olha só que coisa linda. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Oxe, como assim? Esse homem não é um miserável? Oh, meu Deus do céu. Acertou, né? Como isso está acontecendo? Lembra do tema, meus irmãos? O plano dos homens e o plano da redenção de Deus. Você consegue enxergar aqui soberania de Deus e responsabilidade humana? O mesmo Deus que decretou que o seu filho morresse, morrendo pelas mãos dos ímpios. E o João não tem problema nenhum de lidar com isso aqui. Nós temos, então nós estamos na internet com esse debate infindável, mas João não tem problema nenhum de dizer: homens fazem aquilo que os seus corações obstinados desejam fazer. Deus é soberano e nada escapa à sua vontade decretiva. A morte de Cristo é profetizada no plano soberano de Deus. João agora faz algo muito importante. João nos alerta: há mais acontecendo aqui do que o próprio Caifás imagina. Tolo. As palavras de Caifás tiveram um significado mais profundo que aquele que ele mesmo compreendeu, meus irmãos. O texto disse a nós: ora, Caifás não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Caifás falou como político, falou por cálculo, falou por conveniência. Isso não significa que Caifás era um piedoso, não significa que ele era um salvo, não significa que ele tivesse consciência espiritual do que dizia. Caifás não profetizou porque era um homem de Deus. O que ele fez? Ele disse exatamente o que quis dizer. E a responsabilidade pelo sentido ímpio de suas palavras é inteiramente dele. Ele é totalmente responsável por aquilo que impiamente ele declarou. Porque aquilo que ele declarou é ímpio, porque provém de uma mente ímpia e de um coração ímpio. No entanto, na providência de Deus, algo que escapa à minha mente, as mesmas palavras foram dirigidas de tal modo que expressaram a verdade do glorioso plano da salvação. Ele profetizou não porque fosse piedoso, mas porque Deus é soberano e governa até as palavras dos seus inimigos. Isso, providencial, de forma concorrente. Deus não forçou Caifás a dizer algo contra a sua vontade, meus irmãos, mas as palavras foram produzidas por sua vontade pecaminosa. Caifás falou exatamente o que queria dizer e ele estava convencido de suas palavras. Confiamos na soberania de Deus, mesmo em face à malignidade humana. Vou repetir. Nós confiamos na soberania de Deus, mesmo em face à malignidade humana, ou a malignidade humana, que é o meio instrumental por onde a história está ocorrendo, tomou conta de tal forma da minha mente e do meu coração que eu já não consigo perceber o avanço e o progresso do Evangelho. Não consigo perceber a soberania de Deus
mesmo que olhando para a história, ela progrida de tal forma que decisões são tomadas ativamente por corações perversos. Ao mesmo tempo, isso não anulou o plano redentivo de Deus. Não apagou. Ele ocorre. Ele está presente. Você testemunha isso. A sua vida aqui testemunha isso. Mesmo em meio a um mundo caído, onde homens matam, mulheres matam, roubam, existe um povo que adora e engrandece o nome do Deus vivo e verdadeiro. Aonde está a nossa confiança? Naquilo que o homem tem produzido historicamente ou no soberano e eterno Deus que conduz a história, mesmo tendo decisões humanas perversas como meio instrumental, todos os dias ocorrendo? O Senhor que governa todas as coisas fez com que a fala perversa de um homem revelasse uma verdade gloriosa. E qual verdade gloriosa é revelada? É melhor que um morra por toda a nação, para que a nação não pereça. É a verdade do Evangelho aqui, saindo da boca maligna daquele homem. Ele pensava apenas em política, mas João nos diz que, sem saber, ele estava anunciando o coração do Evangelho, que um morra pelos muitos. Aquele sacerdote maligno declarou o Evangelho sem saber. Essa passagem nos mostra o mistério da relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Caifás falou livremente, ninguém o forçou. Ele disse exatamente o que o seu coração ímpio desejava dizer. Ninguém o forçou. Aquilo que ele falou saiu do seu coração duro. E ainda assim, sem que a vontade de Deus fosse em nada contaminada, porque Deus é justíssimo, o Senhor dirigiu aquelas palavras de tal forma que elas expressaram a verdade mais gloriosa do Evangelho. O sacrifício de Cristo pelos seus. Em Caifás, ele falou pensando em morte. Deus falou pensando e anunciando a redenção. Mas eu volto com você aqui e te apresento isso que para muitos é um debate infindável: soberania de Deus e responsabilidade humana, a providência de Deus. Ao mesmo tempo, eu tenho esse homem que fala pensando em morte e conveniência e manter a sua própria estrutura. Ao mesmo tempo, nós temos o Senhor Deus anunciando a redenção. Sem ter consciência disso, o vilão se torna o profeta do Evangelho. E a maldade humana acabou servindo ao plano santo de Deus. Eu espero que nesse momento, ainda que você possa estar travado em alguma situação da tua vida, que o que você faz é enxergar a vida através das circunstâncias, da história que segue, pelas decisões malignas dos homens, ver que em nada as decisões malignas dos homens frustram o plano soberano de Deus. E ele diz ainda, o Evangelho de João continua dizendo, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. A morte de Cristo não é para preservar um Israel com uma estrutura política, o que eles estavam buscando fazer. Ela é para formar um novo povo. Reunir não por sangue, não por território, não por templo, mas pela cruz. Você tem a consciência disso? Que o povo de Deus, ele não é reunido por conveniências, ou por aquilo que é biologia, ou por aquilo que é meu ou seu, mas pela cruz de Cristo. Um povo reunido no sacrifício de Jesus. Antes estavam dispersos, mas agora seriam ajuntados. Antes separados, mas agora unidos em um só corpo. Que grandeza, meus irmãos! No mesmo momento que os líderes de Israel decidem matar Jesus para preservar sua nação, Deus revela que essa morte reunirá um povo que nenhuma nação pode conter. Nenhuma nação pode conter o tamanho e a grandeza desse povo reunidos em Cristo. Por isso que Caifás, ele quer meramente salvar uma estrutura, e Deus estava salvando pecadores.
Caifás quer manter um templo, Deus estava edificando um povo. Caifás falava de morte por conveniência, Deus falava da morte por redenção. E João quer que entendamos isso. A maior injustiça da história foi o meio pela qual Deus realizou a maior salvação da história. Imagine pessoas passando diante da cruz. O que seria isso para muitos que não conhecem o Evangelho e não conheciam a Cristo? Simplesmente história. Simplesmente um fato histórico, mais um morrendo na cruz. Mas para quem conhece o plano da redenção, quem é aquele que está na cruz? Entende isso, meus irmãos? Se tudo for simplesmente fato histórico, Jesus será simplesmente um Jesus histórico. Mas o plano da redenção revela quem de fato é Jesus. Ainda que as implicações dos homens responsabilize-os, em nada frustraram aquilo que é a missão de Cristo, seu pacto e seu reino. Versículo 53. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente. Olha o resultado daquilo. Mais uma vez eu convido você, se você ainda não conseguiu perceber isso, eu convido mais uma vez, que você perceba de forma concorrente a responsabilidade humana e soberania de Deus. Historicamente, por aquilo que é a decisão dos corações dos homens, o que está acontecendo aqui? Naquele dia resolveram matá-lo. Deus decretou matar o filho. De sorte que Jesus não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para a região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos naquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuraram Jesus, estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes, os fariseus, tinham dado a ordem para, se alguém soubesse de onde ele estava, anunciá-lo, a fim de o prender. Quando eu cheguei nessa parte, meus irmãos, eu confesso que o meu coração, ele turbou-se de tal forma, porque quando nós olhamos e decidiram matá-lo, de sorte que Jesus não andava publicamente, nós temos nitidamente aqui, que pela perspectiva das decisões dos homens, o Cristo do povo é tirado do meio do povo. O texto anterior que nós lemos disse que ele morre para reunir um povo para si. E aqui ele é retirado do meio do povo, pela decisão dos homens. Homens tiram Cristo do meio do povo. A decisão humana e o avanço irresistível da redenção é o último tópico. Perceba que o último tópico não é a decisão humana e o fracasso da redenção. Ainda que, olhando para esse texto, em algum momento alguém pense que há fracasso naquilo que é o plano redentivo de Deus, não é o que está acontecendo. Há decisões humanas, porém o plano da redenção avança. Assim foi aqui e assim tem sido durante toda a história. O texto disse a nós: desde aquele dia resolveram matá-lo. Essa é a decisão da Assembleia, com a pauta que estava alicerçada para manter a estrutura deles. E qual é a resolução? Naquele dia resolveram matá-lo. Aqui fica evidente a responsabilidade humana na morte de Cristo. Nada foge ao plano redentivo de Deus, mas isso não diminui, nem anula a maldade do projeto dos homens. Nada muda. Eles são responsáveis, totalmente responsáveis pelo propósito e o plano maligno desses homens, que tem e nasce aqui, versículo 45, 46. Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Mas existe um outro grupo. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizava. Lembra do que iniciamos dizendo? Que a negação desses homens, ela é ativa.
ela tem um propósito, ela tem um plano que chegou aqui. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Do ponto de vista humano, Jesus é deliberadamente retirado do meio do povo. É o que está sendo apontado para nós aqui. A decisão é consciente, planejada e intencional. Nada por acaso. João nos ensinou que a morte de Cristo reuniria um povo, e esse é o propósito de Deus. Mas no meio instrumental dessa obra é o coração maligno do homem que naquele momento expulsa Jesus do meio da nação. Expulsa Jesus do meio do povo. O texto continua dizendo que Jesus se retira. E ele não se retira porque perdeu o controle da situação. É soberania de Deus. É providência. Porque ele se retira porque o seu tempo ainda não havia chegado. As duas coisas estão acontecendo aqui o tempo inteiro. Enquanto isso, a Páscoa se aproxima, o povo sobe a Jerusalém. E agora Jesus não é mais apenas admirado. Ele é procurado em uma tensão entre o povo. Será que ele virá? Ele virá à festa? A decisão do Sinédrio chega ao povo aqui. E a estratégia é clara. Não basta afastar Jesus fisicamente. Não basta retirar ele do povo. É preciso afastá-lo da mente e do coração das pessoas. Essa é a forma dessa junção política e religiosa que conspira contra Cristo. Com a sentença dada pelo Sinédrio, como seguir alguém já sentenciado, meus irmãos? Perceba que não é só retirar Jesus do meio do povo. É riscar Jesus da mente e do coração das pessoas. Como seguir alguém que já está sentenciado? Como identificar com alguém marcado para morrer? Ou seja, o plano maligno dos homens. Jesus foi afastado. Mas e no plano redentivo de Deus? E no plano redentivo de Deus? Jesus foi entronizado. Ele foi entronizado. Por quê? Porque nenhum poder pode arrancar o noivo de sua noiva. Aparentemente, por um momento, ele é arrancado do meio do povo. Mas quem pode arrancar o noivo da noiva, uma vez que Cantares tipologicamente já nos disse isso? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Quem pode separar Cristo do seu próprio corpo? Isso aí é uma relação inseparável, meus irmãos. Não há quem possa separar. Ainda que na perspectiva daqueles homens, estão acabando com a popularidade. Ninguém mais crerá nele. Nós manteremos a nossa estrutura. A pedra rejeitada está crescendo de tal forma que eles não conseguem perceber. E tropeçarão nela. Agora eu digo para você, acostumado a olhar a história com base nas decisões malignas dos homens e ficar contabilizando a partir disso, veja o teu Senhor, que foi atacado, pois desejavam que ele não fosse tão popular ao ponto, crescendo a tal forma, meus irmãos, que os olhos dos homens não conseguem o ver. Já não mais me verão. Quem consegue acompanhar com seus olhos naturais aonde Cristo está agora? Mas todavia, não vos deixarei órfão. Enviarei o outro Consolador. Para onde eu estiver, vós também estejais comigo. Cristo está em nós. Cristo habita na sua igreja. Cristo habita no seu povo. Quem pode arrancar Cristo de você? A espada maligna do homem? A perseguição à igreja arrancou Cristo da igreja? Ainda que tenha os planos dos homens, meus irmãos, ele se torna um mero instrumento diante o plano da promessa. Aplicação final. Esse texto nos chama a examinar o nosso próprio coração. Quando Cristo se revela, não há neutralidade, tá?
De forma nenhuma. Ou nos rendemos ao plano de Deus, ou resistimos para preservar aquilo que chamamos de nosso. Ou de fato nos rendemos, ou vamos resistir para preservar aquilo que chamamos que é propriamente nosso, o nosso lugar. E quando isso nós fazemos, nós estamos ecoando a mensagem da serpente. Vocês serão como Deus. E para preservar aquilo que é nosso, nós negamos o Evangelho. Tá certo? Nós negamos o Evangelho. Seja nos detalhes da nossa vida, ou seja em algo enorme como nós vimos aqui. Mas isso não pode ser somente encarado como algo gigantesco, como é desses homens, que envolvia cargo político, envolvia a posição do próprio Caifás como sacerdote, a posição deles no sinédrio, a permanência na terra, o templo e tudo aquilo que era deles. Isso pode ser aplicado às nossas vidas, ao nosso cotidiano, naquilo que nós consideramos nosso em tantos ambientes, e passamos a negociar para que o Evangelho não transforme e eu não perca aquilo que eu quero ter, aquilo que eu desejo que seja daquela forma. O Evangelho não apenas salva, ele desmascara. Ele desmascara. É muito comum acontecer que pessoas que vêm de outras igrejas, quando vem a igreja, não vou falar igreja reformada, vou falar uma igreja bíblica, ela se frustra e passa e sai, mas não vai para outro lugar, vai para lugar nenhum. Mas não é por causa de um erro na igreja, porque ela é desmascarada. Porque o Evangelho desmascara. Ela vem e acha que é legal porque tem os 5 pontos calvinistas, os cânones de Dort. É tão legal intelectualmente discutir essas coisas, é tão bom conversar essas coisas. Eu me sinto intelectualmente mais sábio. Até você perceber que o Evangelho não é só isso. E você começar a perceber, meus irmãos, como a palavra de Deus, reformados, reformadores, crentes verdadeiros, sempre lidaram com a palavra de tal forma que a minha confiança em Cristo vai ter um impacto na minha vida prática. Vai ter faça. E eu passo a ser seletivo em relação a esses faças. Porque eu não quero. E eu começo a afirmar assim, com isso eu concordo, com isso eu não concordo, com isso eu concordo, com isso eu não concordo. Você pode até fazer isso quando textos são circunstanciais. Existem coisas circunstanciais nas Escrituras, mas ligadas ao tempo. Mas é a menor parte. Porque a maior parte é normativa. E ela vai dizer ao homem como ele deve viver. O Evangelho não somente salva, mas ele desmascara. E o coração crente verdadeiro, quando ele é desmascarado pelo Evangelho, se ele for crente de fato, ele vai se prostrar, não se revoltar. Ele vai se arrepender. Ele vai dizer, tu tem razão o tempo todo, Senhor. Eu sou de fato miserável. Transforma o meu coração. Eu enxergava pela via humana, mas agora eu posso ver o teu plano, o teu propósito. Eu posso ver a tua vontade. Não ficar negociando a perspectiva dos homens ou a perspectiva de Deus. Ora é dos homens, ora é de Deus. Como você vai enxergar a vida? Qual é a tua cosmovisão, meu irmão? Ou você vai seguir essa linha das decisões dos homens, ou você vai entender o porquê nós estudamos teologia pactual. Para buscarmos compreender esse plano missionário do Deus Todo-Poderoso. Então você descobre que você tem um propósito, que não é meramente humano. Não é meu propósito é casar. Não é só casar. É constituir família para a glória de Deus. Meu propósito é trabalhar e ganhar bem. Não é só trabalhar e ganhar bem, é trabalhar e ganhar bem para a glória de Deus. Ou o plano redentivo de Deus, soberano de Deus, traz um impacto à tua vida, ou você, meu irmão, vai buscar meios de manter a tua própria estrutura. E se você fizer isso, ali vai estar o teu culto, ali estará teu Deus. Porque você vai automaticamente empurrar o Evangelho para fora.
Bem-aventurado é aquele que perde tudo, mas é achado dentro do plano glorioso da redenção. Essa era a mente de todos aqueles que, ainda perseguidos, suportaram e preservaram até o fim. Ainda que eu perca tudo, sou achado dentro do plano redentivo. Essa é a mente do Novo Testamento. Essa é a mente dos apóstolos. Ainda que nessa vida eu perca tudo, aonde eu sou encontrado? No plano redentivo de Deus. E no plano redentivo de Deus há esperança, meus irmãos. A esperança do dia do Cordeiro. Isso está na primeira epístola de Pedro. Isso está nas exortações paulinas, quando comparado às tribulações dessa vida. Momentânea, temporal, que não se compara à glória que há de se revelar. Mas só pode declarar isso quem olha para aquilo que é a história humana, impactada pelas decisões malignas dos homens, mas não perdeu o plano da promessa de vista. Que ele consegue ver para a marca do seu corpo, como Paulo via, as marcas dos açoites. Ele estava na antessala do martírio, combatia o bom combate. É o fim? Não, porque já a coroa da glória está me reservada. Mas como ver isso se ele somente enxergasse a sala do seu martírio? Ele não viria, não poderia declarar isso. Como a igreja continuaria avançando após a morte do seu primeiro mártir, se não enxergasse o plano da promessa? Ela sucumbiria à primeira perseguição, meus irmãos. João nos conduz do milagre à conspiração, da conspiração à cruz, da cruz à conformação de um povo. O que parecia derrota foi entronização do Cristo bendito. O que parecia afastamento foi, na verdade, ajuntamento. O que parecia fim foi o meio da salvação. Por isso a nossa segurança não está nas circunstâncias, nas decisões dos homens, nem no rumo aparente da história. Ela está no Deus que governa todas as coisas, com sabedoria, justiça e amor redentor. E a igreja pode descansar nesta verdade. Nenhum plano maligno pode frustrar o plano glorioso da redenção. Amém.